Olá, meu nome é Ricardo Capra, eu sou um cientista de dados e um filósofo da tecnologia que está investigando a interdependência entre humanos e máquinas. Para isso, eu quero te convidar para um brainstorm. Nesse brainstorm, eu convido seres híbridos para um diálogo aberto, onde a gente investiga a vida pessoal, a autonomia, o comportamento e a relação dos indivíduos com o meio, sempre colocando a inteligência artificial no centro da conversa, porém observando a tempestade ao redor. Como isso está afetando o indivíduo, como as pessoas estão se modificando como indivíduo e como a autonomia das pessoas está se alterando em razão disso tudo. O meu convidado de hoje é o Gabriel. E, Gabriel, eu te convidei aqui para essa conversa porque nessa investigação de seres híbridos eu precisava ter uma conversa com um filósofo. E eu queria que tu te apresentasse para a gente, contasse um pouco da tua história, da tua jornada, e, principalmente, contasse como que foi a tua primeira relação com a inteligência artificial. Se tu buscar lá na memória, como que foi a tua primeira relação com a inteligência artificial. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado, Capra. É um prazer imenso participar desse brainstorm com você e, sobretudo, com temas e questões tão pungentes aí e urgentes sobre esse tema. Bom, jogo rápido, eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado em filosofia. Segundo minha mãe, eu insisti no erro, mas hoje sou professor universitário, tanto na graduação quanto em pós-graduação, trabalho com pesquisa também. E aí, sobre isso, te ouvindo falar no começo sobre as questões de IA e de tecnologia no trabalho, duas coisas que eu acho que são legais comentar antes de contextualizar a minha primeira experiência. A primeira delas é que eu tenho uma jornada um pouco heterodoxa. Eu comecei trabalhando com tecnologia na minha adolescência, eu fiz o glorioso 2º grau naquela época, técnico, em processamento de dados, e trabalhei com programação durante muito tempo. Devo ter algum aplicativo, algum software rodando por aí até hoje. E de modo que eu, embora seja um cara de humanas, eu não sou um neoludita, definitivamente. Não sou um inimigo da tecnologia, pelo contrário. Então eu já tenho um background que garante uma certa simpatia pela tecnologia e pelo uso da tecnologia. E a segunda coisa é que, justamente por isso, eu acho que eu sou bastante aberto a uma pervasividade com o uso da tecnologia. Desde coisas, quando eu comecei a mexer com o computador, eu tinha 15 anos, em 1996, até como eu me movo no meu trabalho hoje. Né? Basta dizer que um exemplo muito trivial, que grande parte do que eu trabalho muito com textos, né? Grande parte dos textos com os quais eu trabalho são PDFs, por exemplo, de artigos, livros, ou seja, então hoje, e obviamente com computador, com, às vezes, leitores específicos para PDF e tal. Então, de modo que até a coisa mais básica do meu trabalho seria impossível sem uma dose razoavelmente alta de tecnologia embarcada, por assim dizer. Dito isso, também acho que a gente experimenta a inteligência artificial há razoavelmente bastante tempo, não essas de linguagem natural e generativa, mas só, eu lembro das primeiras vezes que eu experimentei coisas tipo softwares como um Shazam da vida, por exemplo. Aquilo explodiu minha cabeça. Eu, durante muito tempo, fui músico. O fato de você resolver um baita problema que a gente teve durante a vida inteira, que era saber um trecho de uma música e não conseguir resgatar a referência e tal. Esse tipo de coisa, já muito nos primórdios, já era alguma coisa que me chamava atenção. Mas uma coisa que, assim, mais recente foi justamente meu primeiro uso do ChatGPT. Isso foi, se eu não me engano, dezembro de 23, que eu acho que estava razoavelmente novo. Eu lembro, eu fui um early adopter, assim, entre as pessoas que eu conheço. Eu mostrei para várias pessoas da academia, inclusive, assim.
para colegas e tal. Então, e eu lembro que das primeiras vezes a ideia, como provavelmente qualquer pessoa, foi a de testar, né? E sair fazendo perguntas e no limite, até o limite do que eu achava que seria interessante. Então, a minha primeira memória mais recente foi ali, então, 1 ano e meio atrás, com ChatGPT. E dali para frente, obviamente, fui integrando outros usos, outras ferramentas e tal. Bom, tu sabe, já te contei isso, que eu também comecei a formação técnica em processamento de dados, né? Então a gente tem uma afinidade nesse ponto. E que eu descobri a filosofia depois de velho, né? Quando eu descobri a filosofia, e que ela me trouxe um ponto de um mundo quase paralelo. E aqui não é paralelo com relação à tecnologia, é um outro olhar sobre o mundo. E a minha pergunta aqui, para complementar esse ponto que trouxe, a inteligência artificial dentro desse mundo, do universo, não acadêmico especificamente, mas dentro da filosofia, ele é algo muito novo, certo? Ele é estudado por filósofos há muitos anos, especialistas, mas se a gente olhar de uma maneira geral, dentro da temática, ela é uma coisa relativamente nova. Isso foi, de alguma maneira, uma barreira para a gente te aproximar dessa relação da inteligência artificial? Muito legal. A princípio, não, porque eu já me interessava por algumas coisas. Óbvio que uma parte da reflexão filosófica sobre questões mais atuais de inteligência artificial, elas foram precedidas por um pouco a reflexão que já existia acerca de tecnologia, uma filosofia da tecnologia em geral, que a gente poderia, se a gente esgarçasse os limites de tecnologia, assim, a gente poderia remontar ao começo do século XX. As investigações, por exemplo, sobre cinema, sobre fotografia, né? Sobre, por exemplo, Walter Benjamin falando sobre a reprodutibilidade da obra de arte, né? Ele falou, sob certo aspecto, toda obra de arte foi reprodutível, você podia reproduzir uma escultura, uma pintura, mas o cinema, por exemplo, e a fotografia trouxeram outra forma de pensar a ideia de reprodutibilidade. Até porque o que é propriamente um original numa fotografia? Um original é o negativo, né? É a chapa naquelas primeiras máquinas. Tal. O que seria propriamente um original? A filosofia veio ao longo do século XX se apropriando dessas questões. Acho que um outro grande momento legal para isso foi o surgimento da internet e a discussão de caras tipo Pierre Levy, por exemplo, falando sobre cybercultura, sobre as eventuais distinções entre real e virtual, que, by the way, não acho que ela faça mais tanto sentido assim hoje. E de modo que, então, quando eu comecei a tomar contato com inteligência artificial e com as reflexões sobre isso, eu acho que eu já estava, do ponto de vista de uma certa ambientação, mais tranquilo. Sobretudo pelo seguinte, eu sou muito sensível à ideia de que a filosofia deve lidar com um universo de problemas humanos. E como dizia um filósofo do século XIX, o Hegel, ele dizia, a cada tempo o seu universo de problemas. Isso é um problema que está aí, né? Os problemas que vêm ao redor da inteligência artificial e da tecnologia nos moldes como ela se apresenta hoje, são problemas que se impõem. Então, eu acho que a gente tem, não só não foi um problema pessoal, quanto eu acho que a gente tem que ostensivamente estar olhando, buscando pensar sobre esses problemas, né? Eles se impõem e não dá para ser, nesse sentido, reacionário à emergência desses problemas. Então, para mim, foi muito ok, porque eu sou, como eu falei, fui um early adopter, eu gosto, me interesso, e também eu acho que essa perspectiva de olhar com mais sensibilidade para esses problemas me ajudou a fazer isso de uma maneira, uma transição mais tranquila. Geralmente é muito tranquilo a gente falar sobre um tema que a gente estuda. Então, quando a gente está tratando o tema técnico, citar autores, referências que te dão sustentação teórica para a gente falar sobre isso. Era mais uma referência acadêmica do teu trabalho, tá relacionado com isso. Mas agora eu quero dar um passo além e para o Gabriel. Eu quero saber como o teu comportamento foi alterado pela relação que tu tem com a inteligência artificial. E aí eu queria que tu
Claro, pode pensar no ambiente de aula, pode pensar no ambiente digital, mas eu queria que tu fosse lá para a tua família, para as pessoas que tu te conecta, amigos, né? De alunos, num ambiente mais informal. Como que o teu comportamento se modificou a partir da tua intersecção com a inteligência artificial? John, você sabe que o primeiro momento, cara, para mim, que isso ficou menos opaco, não foi nem propriamente com inteligência artificial, mas já foi com uma coisa de tecnologia mais recente. Eu sou de São Paulo, e quando eu mudei para cá, para o Rio Grande do Sul, eu sempre toquei, como eu falei, e eu fui tocar com alguns amigos. Então, hobby, assim, e tal, e eu não tinha grande parte dos meus equipamentos, sobretudo pedais de guitarra e tal, não tinha isso. E, na época, eu lembro que eu tinha um iPad e a Apple lançou uma versão, se eu não me engano, de um software deles lá, o GarageBand, que tinha, por exemplo, muitos pedais ali e tal, que emulavam, e aí eu lembro que eu comprei um conversorzinho, e usava aquilo e já foi muito legal. Aquilo, por exemplo, impactou durante muito tempo. O meu hobby era mediado por uma coisa de tecnologia. Em relação à inteligência artificial, uma coisa que eu tenho notado, e aí é uma coisa sobre a qual eu tenho mixed feelings, assim, que isso virou a minha namorada, alguns amigos, começamos a eventualmente transicionar daquela coisa de você dirimir dúvidas, por exemplo, procurando no Google, para perguntar direto para bots de inteligência artificial, que é uma coisa que tem vantagens e desvantagens. Eu comecei a notar isso sobre vários aspectos, tanto do ponto profissional quanto não profissional. Mas isso acabou, eu fui notando que isso acabou ficando mais pervasivo, assim, né? Agora o auxílio, assim, é procurado direto num aplicativo de inteligência artificial. Uhum. A mesma coisa, assim, com um pouco de uso de dispositivos que também fazem uso, né? Tipo uma Alexa da vida, a gente acaba integrando aquilo no dia a dia, né? Sim. A gente falou um pouco sobre comportamento, e quando a gente fala de comportamento, é inevitável que a gente pense em identidade. O Gabriel como ser, como indivíduo no mundo, né? Que até há pouco tempo atrás ele recebia influência das pessoas que estavam ao redor dele, dos conteúdos que ele consome, das coisas que ele aprende, da escola que estudou, ou seja, tudo aquilo afeta a concepção do Gabriel no mundo. Ele vai sendo moldado, o mundo molda ele de alguma maneira que ele vá criando a própria identidade. Né? Então, geralmente, quando as pessoas chegam aqui, elas dizem, não, eu sou um jornalista, eu sou um filósofo, eu sou um professor, eu sou um cientista de dados, que são maneiras que a gente encontra de caracterizar a nossa identidade. No momento que a gente é atravessado pela inteligência artificial, por sistemas, tecnologias, e aqui a inteligência artificial a gente pode expandir para máquinas de uma maneira geral que estão afetando nossa forma de se relacionar com o mundo, como o smartphone, por exemplo, para simplificar, né? De alguma maneira, isso acaba compondo nossa identidade. Algumas das pessoas, jornalistas que estiveram aqui conosco em outros episódios do Brainstorm, ou designers, estiveram contando um pouco dessa relação deles, quase que separando. Eles se apresentam enquanto, não, tem eu e tem eu com inteligência artificial. Como é que tu enxerga a tua identidade a partir do momento que um texto que tu produz tem interferência da inteligência artificial? Seja porque tu pediu uma correção ou uma validação gramatical, ou mesmo porque tu fez um brainstorming anteriormente, em vez de fazer uma busca, tu dialogou com uma inteligência artificial que interferiu no teu raciocínio e de alguma maneira te moldou ou fez uma composição nova da tua identidade sobre aquele tema e identidade no mundo, né? Como que tu te enxerga? A identidade do Gabriel hoje, ela é pura? Essa é uma baita pergunta e eu acho que ela... Quanto mais o tempo passa e quanto mais a gente pensa sobre isso, fica mais evidente que isso é uma espécie de um controle deslizante, né? Em determinadas áreas isso pode ser mais híbrido, para usar a ótima palavra que você usou no começo, ou menos híbrido. Hoje eu acho que, e isso também tem a ver, eu acho com o quanto a gente se autocensura em relação a esse tipo de coisa.
Por exemplo, para tocar num ponto que você falou, eu utilizo, por exemplo, inteligência artificial para algumas coisas mais operacionais hoje no meu trabalho. Por exemplo, há 2 semanas eu fiz uma conferência em inglês para um pessoal que estava nos Estados Unidos, e 2 dias depois eu ia usar aquele material para dar um mini curso numa universidade em Minas Gerais. Eu basicamente fui utilizar os mesmos slides, mas eu precisava traduzi-los para o português. Eu nem pensei, isso foi feito diretamente por inteligência artificial. Eu conferi depois se elas faziam sentido e tal, fiz aquela última curadoria, mas esse tipo de trabalho foi feito totalmente por inteligência artificial. Agora, quando acabei de dizer que eu, pelo menos, de certo modo, me autocensuro, porque eu confesso que eu não sinto nenhum tipo de invasão da minha identidade com esse tipo de atividade, com atividades mais braçais, mais repetitivas e tal. E isso já começaria a mudar por isso que eu me referi a um controle deslizante, se eu começasse a incorporar, por exemplo, mais ideias próprias, por exemplo. Hoje eu não faço isso. Então, de modo que, para mim, hoje, eu acho que a minha identidade está mais preservada, ou ela está maculada, no máximo, até a medida em que a gente diria que um processador de texto macula a minha identidade. Não é mais a minha letra manual, mas são caracteres num processador de texto. Hoje, para mim, é um pouco isso. Mas eu tranquilamente consigo ver problemas nessas questões que hoje já estão bastante desenvolvidas, como autoria, né? O problema de autoria. Aliás, isso impactou diretamente no meu trabalho. Eu costumo falar e assumir no meu trabalho que no ensino superior, os skills, assim, as habilidades relacionadas a você fazer uma pesquisa, encontrar informação, fixar um problema, escrever um texto, são skills muito desejáveis. Hoje, grande parte desses skills que continuam para mim sendo desejáveis, eles estão sendo feitos, por exemplo, por inteligência artificial. Se eu peço um paper para os meus alunos, eu corro um risco brutal de que eles não estejam adquirindo esses skills porque isso está sendo feito por inteligência artificial. Então, eu procuro, de novo, numa questão de autocensura / autossabotagem até, de me manter numa zona em que eu ainda consiga controlar, falar, bom, isso é meramente uma ferramenta que ainda não toca na minha parte, nas partes que eu julgo que tocariam mais na minha identidade, como, por exemplo, um aspecto de autoria, de curadoria das minhas próprias ideias, de aspectos não meramente formais, de correção, mas materiais, de conteúdo do meu texto ou das minhas ideias. Eu ainda tento manter isso razoavelmente separado, muito provavelmente parecido com os teus outros convidados. Eu tento manter isso separado. Vamos mais fundo. Tu está no meio de outros professores e nem todos eles se relacionam com a inteligência artificial como tu te relaciona. Isso significa que quando tu está te posicionando perante a turma, e aqui é só um exemplo de contextualização para eu fazer a pergunta, tá? Quando tu está te relacionando com a turma te percebe mais inteligente que os outros professores. Porque tu tem um suplemento. A tua inteligência foi suplementada por um recurso artificial. Talvez tu tenha estudado da maneira tradicional de estudo tanto quanto os outros professores. Porém, na hora de expor isso, tu está usando um recurso artificial para complementar. Na hora que tu foi para fora e fez essa relação com o aluno, a tua identidade foi percebida por ele como mais competente, mais potente, mais inteligente, o critério que a gente quiser, melhor do que os outros, tá? Mais inteligente, vou usar essa palavra aqui para tentar dar um tom na pergunta. Isto é um aspecto externo da tua identidade que tu não controla, e ele está sendo afetado pela IA. Tu percebe isso nas pessoas que estão ao teu redor? As pessoas ao teu redor te percebem mais potente a partir do momento que tu começou a inserir recursos artificiais
no teu aprender e ensinar, por exemplo, nesse caso? De novo, a pergunta é ótima e é claro que a gente também, eu não consigo ter tanta clareza sobre como os outros me percebem nesse ponto de vista, mas eu consigo ver que isso certamente é factível, é possível. Por exemplo, numa coisa, o fato, mesmo que eu mantenha o meu uso ainda como uma ferramenta, eu sei que eu estou usando menos do que ela poderia dar, eventualmente, mas o fato de que, por exemplo, isso acelera algumas coisas do meu trabalho, isso eu já ouvi. Você está produzindo mais, né? Em termos de quantidade mesmo, em termos de, por exemplo, preparar o material mais rápido, por exemplo. Né? Ou fazer essa transição aí, como eu falei, de um material que eu usei num determinado dia, precisava fazer algumas modificações nele para usar em outro, isso foi feito de uma maneira muito mais rápida. Em relação a esse tipo de adaptação, eu já ouvi, sim, alguns comentários. Né? E eu faço o disclaimer total aí, eu não tenho problema em dizer que para isso eu uso e tal. Então, nesse aspecto, eu já ouvi um feedback nesse sentido, sim, de rapidez, de eventualmente aumentar produtividade no sentido mais quantitativo. Assim. Isso sim. Eu te pergunto isso porque na relação com uma companheira, um companheiro, um filho, uma filha, mãe, pai, né? As pessoas estão ao nosso redor. Aquilo que a gente foi incorporando como carga de conhecimento ao longo da nossa história foi nos ou aproximando ou distanciando de acordo com as características do tipo de conhecimento que a gente botou dentro do nosso banco de dados. O nosso banco de dados foi amplificado e a nossa identidade com isso, como tu comentou agora, ela vai se moldando ou a gente não consegue entender o que é um e o que é o outro. Né? Tu entende que na relação pessoal, né, desde escolher um restaurante para ir, ou então determinar a próxima série que vocês vão assistir. Né? As séries que talvez tu assistisse antes, agora tem uma modificação no comportamento de escolha. Comportamento de seleção, comportamento de escolha do restaurante, do tipo de comida. Isso tudo está recebendo interferência independente de tu usar um ChatGPT ou ser impactado por uma mídia de um restaurante no Instagram. Né? Esse teu comportamento perante os outros, tá? Tu consegue isolar? Tu consegue dizer, não, agora quem vai escolher o restaurante é o Gabriel sem inteligência artificial. Isso é muito legal, porque a primeira coisa é que isso que você acabou a maneira como você expressou é agora um ponto relevante. É cada vez mais difícil que você faça isso de maneira inconsciente, e quando você quer fazer, você deve fazer cada vez mais de maneira consciente. Né? Não, agora eu vou tentar isolar, né? Porque é tão pervasivo, né? Que acho que a coisa do restaurante ainda menos, mas da série obviamente, você é atravessado pelas sugestões dos algoritmos do serviço de streaming e assim por diante. Né? Nesse caso, se você quiser mesmo fazer alguma coisa assim, tem que ser cada vez mais consciente, mais ativo, né? da tua parte. Tem que ser alguma coisa que você de fato escolha fazer. A escolha precisa ser precedida, inclusive agora, de uma escolha prévia, de querer fazer a escolha de maneira mais pessoal possível. Né? Isso é claro. Eu acabo fazendo isso, mas eu sei que eu sou estranho, pelo seguinte sentido. Eu não sou lá, por exemplo, um grande fã de série. A minha namorada é muito. Ela é a melhor treinadora para algoritmos que existe, porque ela vai aceitando virtualmente todos. Eu não, eu já sou... E aí eu vou dar uma olhada na sinopse e tal. E eu hoje tenho bastante essa consciência de que eu tô... Vou usar essa palavra por falta de outra melhor, mas não é propriamente uma oposição, mas de que eu estou, de alguma maneira, lutando contra o algoritmo, no sentido de que ele está me fazendo ofertas e eu estou querendo manter ali uma certa último bastião da resistência em relação aos meus gostos, não porque eu quero...
Mas será que isso, de fato, o que o algoritmo acha que me interessa de fato e tal? Mas o que é visível é que isso precisa ser paulatinamente cada vez mais feito de maneira consciente, pensada e ativa, né? Porque grande parte das vezes você acaba fazendo a sua escolha num universo de certas escolhas pré-feitas, né? O que aí eu acho que começa a ser alguma coisa um pouco nociva. Assim, você pode escolher entre 5 milhões de filmes, mas os 5 milhões já foram pré-escolhidos. Que, aliás, é um problema real, né? Hoje em dia, quem gosta de filme velho, série velha, já passou por esse problema. Você fica escravo do que está disponível. Se eu quero, por exemplo, eu já passei por essa situação, eu quero muito ver um filme X, ele não está disponível em nenhum serviço de streaming, e você não tem o suporte físico, né? Você não tem um DVD, um Blu-ray ou qualquer coisa, salvo num HD, você não consegue assistir. Então, isso eu acho que também começa a gerar um pouco de atrito, porque também quando você ativamente vai atrás das escolhas que são mais tuas, você também acaba batendo um pouco em algumas paredes ou em alguns tetos a respeito do que você propriamente pode escolher. Aqui traz um ponto que até é legal para essa conversa, para quem está acompanhando, porque às vezes alguém pode estar nos acompanhando e dizer assim: não, mas eu não sou um ser híbrido porque eu uso pouco inteligência artificial. Minha relação com a inteligência artificial é mínima, eu não complemento o texto, eu não tenho essa relação com a inteligência artificial, e às vezes a pessoa pode olhar para isso e criar uma... E aqui tu trouxe uma linguagem interessante, que é o ecossistema da IA. Tu deu um exemplo da tua namorada que é impactada pelo algoritmo e esse algoritmo vai te influenciar na tua decisão e mudar teu comportamento. Então tem um ecossistema que às vezes não vai estar na tua utilização direta dos sistemas artificiais, dos recursos artificiais, mas ele está conectado no nosso mundo, não tem? Hoje não tem como a gente desconectar, afinal ele vai te ajudar no roteiro de viagem, ele vai te ajudar a escolher uma música, como tu comentou, e às vezes as coisas não vai ser tu que vai fazer, vai ser alguém que está dentro do teu ambiente. Pai, filho, companheiro, não importa muito aqui no nosso diálogo. Mas essa percepção do sistema te afetando, tu consegue sentir? Eu acho que, claro, isso depende, como você falou, né? Muita gente pode nos assistir e dizer, não, eu sou zero impactado porque eu não uso ativamente, mas isso é uma mera questão de você estar consciente ou não onde que a inteligência artificial está acontecendo, né? Seja no sistema da tua geladeira, seja no teu smartphone, seja nas sugestões do algoritmo das redes sociais e tal. Eu confesso que eu acho que eu percebo mais do que a maioria, de novo, não é porque eu sou mais inteligente, nada disso, é simplesmente porque eu acho que eu fui me treinando a perceber onde que isso... E me treinando a perceber, inclusive, quando se tenta fazer que ela fique mais transparente, né? Em nome da usabilidade, não estou nem fazendo nenhum juízo de valor sobre isso, mas há uma tentativa de que ela fique mais transparente, né? Seja, por exemplo, sei lá, na compressão do áudio desse microfone, o software dele pode ter já inteligência artificial, na qualidade, na compressão do vídeo ou no tratamento do vídeo. Então, eu acho que quando você calibra o olho para ver, eu acho que você consegue fazer, e eu acho que eu consigo fazer razoavelmente bem. Agora, isso também coloca em jogo uma coisa que liga com uma outra pergunta, uma das perguntas anteriores que você fez, Capra, que eu acho que é bem importante, que é sobre a questão da identidade. Porque, obviamente, à medida que isso vai ficando mais ubíquo e mais transparente, é claro que muitas coisas das tuas escolhas, mas também das tuas memórias, da construção das tuas relações, vai passando por isso também. E aí eu acho que a gente encosta num ponto que eu ainda acho que tem bastante espaço para ser discutido,
que é o fato de como também a nossa identidade, ela passa por algumas coisas que também são da ordem do mundo físico. Por exemplo, hoje grande parte, acho que ninguém mais, mesmo eu que sou um filho dos anos 80, ninguém mais tem a pretensão de ter álbuns de fotos. Né? Todas as nossas fotos ou estão no nosso smartphone, ou estão na nuvem, ou estão num HD externo, e alguma coisa do tipo. Mas, ou seja, grande parte das nossas memórias que compõem também a nossa identidade, ela já não ocupa mais lugar espacial no mundo. Por um lado, isso é muito legal. Por outro, isso também gera outros problemas. Porque a minha identidade, a identidade, por exemplo, aqui de onde a gente está, também passa pelo fato de que essa caneca é personalizada. E é legal você topar com ela e com o slogan do Instituto. Eu falei que eu toquei durante muito tempo e tal. A minha companheira, ela olha ali para o meu instrumento, para a minha guitarra, quando eu morrer, provavelmente, o meu objeto ali compõe a minha identidade, compõe a memória que as outras pessoas vão ter de mim. Eu penso que o fato de que a gente vai, e aí eu vou usar uma expressão de um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, tem um livrinho muito legal chamado Não Coisas, em que ele vai apontando, olha só como a gente vai suprimindo também a parte física e como isso, os nossos componentes físicos da nossa identidade, os meus livros, por exemplo, que são talvez das coisas que mais compõem a minha identidade, como diz Humberto Eco lá, nossa biblioteca oculta, assim, aquilo compõe bastante do que eu sou e de como as pessoas me veem. Então, o fato de que a gente está nesse momento transicional, assim, de que, por um lado, a inteligência artificial é cada vez mais ubíqua, e para que ela seja ubíqua, ela seja transparente, ela seja uma não coisa, a gente, por outro lado, também, o fato de realmente isso afete a nossa identidade, afete as nossas relações, isso também vai modificando como a gente vai construindo as relações e a nossa identidade, também baseada na ausência de objetos físicos. Uhum. E eu acho que isso também é uma coisa que vai gerar uma série de questões filosóficas, mas não só, também para pensar a nossa identidade. Os meus objetos também são minha identidade. As escolhas que eu faço de vestuário, de estéticas na minha casa, por exemplo, elas também compõem a minha identidade. Uhum. E há um certo limite de o quanto isso deve poder ser atravessado por inteligência artificial. Tu traz uma coisa aqui muito interessante, que eu também discuto com os outros convidados que vêm aqui com a gente, que é sobre essa questão da identidade pós ser biológico. Tá? Como assim? Daqui a pouco, espero que por um longo tempo o Gabriel esteja conosco, mas em algum momento ele vai se desligar desse sistema em razão da questão biológica, não vai estar mais conosco. Porém, o Gabriel, através dos seus livros, das suas trocas, das suas conversas com a inteligência artificial, das suas escolhas de música, de filmes, de vídeos, da informação que ele está conectando com a inteligência artificial, está deixando um legado. Tá? Tu sabe de um experimento que eu fiz de criar um agente artificial, né, baseado em Sócrates. Né? Então, baseado nas escritas do Platão, eu criei um experimento que tu vai lá e dialoga usando os textos originais e diálogos de Sócrates na época. De alguma maneira, eu estou me relacionando com um ente que não está mais na Terra, de alguém que deixou alguns registros e os poucos rastros que ele deixou permite que eu ainda dialogue com ele. Como é que tu vê essa questão da identidade do Gabriel permanecer graças aos sistemas artificiais que a gente tem à nossa disposição? Porque talvez os teus parentes, os teus alunos possam continuar dialogando com o teu conhecimento, mesmo que tu não esteja mais aqui fisicamente. Então significa que tu transferiu tanto da tua lógica, do que o Gabriel é no mundo para dentro de um sistema, que ele tem condições de permanecer com um pouco do Gabriel ali. Isso te incomoda? Não me incomoda. Não me incomoda. Eu acho que isso, sob certo aspecto, isso não é muito diferente de você deixar um rastro
em mídias tradicionais, assim, num livro escrito, artigos de jornal, um disco gravado. Não acho que isso que isso seja tão diferente assim. Talvez o que eu coloque em xeque seja o quão esse rastro vai ser depois realmente informativo ou fiel em relação ao Gabriel. Por várias coisas. A primeira delas é uma questão mais de base, e isso tem sido um tema muito de ponta nas últimas décadas, a ideia de cognição corporificada. O fato de que a nossa cognição e o que a gente pensa e, obviamente, então, as escolhas que a gente faz, as posições que a gente assume, elas também, de certo modo, dependem da forma como eu interajo corporalmente com o mundo. O fato de como eu me relaciono como eu conheço uma série de coisas, depende também do meu corpo, depende de como eu sou afetado corporeamente pelas coisas e tal. Então, isso já seria uma espécie de, entre aspas, limite para como... de quão fiel é um Gabriel emulado a partir dos meus rastros e o Gabriel, de fato, pessoa física, pun intended. Né? A segunda coisa, eu acho, é também o fato de que eu não sou tão otimista, embora eu trabalhe com inferencialismo e com algumas coisas que vão um pouco na contramão do que eu vou falar agora. As pessoas, elas nem sempre são racionais, elas nem sempre são consistentes nas suas crenças, e a gente geralmente vê isso pro lado ruim, mas o lado bom a gente pode mudar de opinião, nosso pensamento contextual, ele é não monotônico, né, como se diz em lógica, ele é afetado por fatores externos. Então, por exemplo, só para pegar o exemplo que você deu, eu tenho uma certa suspeita de o quanto um bot do Sócrates, por exemplo, é indicativo realmente do que o Sócrates diria caso ele estivesse aqui. É claro, inferencialmente, pelo rastro que ele deixou, pelos diálogos do Platão, ou eventualmente, se você quiser forçar, até pelos relatos do Xenofonte, do que aparece nas comédias do Aristófanes, que também falou sobre o Sócrates, você consegue fazer um panorama razoavelmente fiel. Não estou negando isso. Mas, às vezes, também eu acho que a gente é muito otimista em relação ao ser humano, para dizer que, bom, então, se eu perguntar, por exemplo, para o Sócrates o que ele acha de inteligência artificial num bot desse, aquilo seria exatamente o que o Sócrates diria caso ele estivesse aqui hoje. Né? Então, eu acho que também há algo, o que eu quero dizer com isso eu acho que esse rastro, e sobretudo hoje, que ele acaba sendo em muito maior volume do que foi nas mídias tradicionais, né? Porque até o histórico do que eu pesquiso no browser do meu smartphone é um rastro que não existia antes, né? Então, por mais que ele seja muito amplo, muito volumoso, há ainda uma parte que não é recoberta por tudo isso. Uhum. E eu acho que isso é uma espécie de limite. Talvez por isso que eu também não me importe tanto assim, com isso. Né? Tudo bem, as pessoas vão, depois que eu não estiver mais biologicamente aqui, as pessoas vão descobrir coisas terríveis que eu busquei na internet, vão ver as minhas opções duvidosas em relação a sites que eu visito, coisas que eu comprei, contas que eu visualizei nas redes sociais, mas ainda haverá algo do Gabriel que não é recoberto por isso, que é intransferível, eu acho. E eu acho que isso pode ter uma coisa muito legal de fazer com que a gente olhe, então, para a nossa identidade pessoal cada vez mais preocupado com essa parte que não é permeável. Uhum. Acho que isso pode ser uma baita coisa que eu acho que a gente tem falado pouco sobre isso. A parte de nós, da nossa identidade, que é incapturável. E não porque ela é incapturável por uma questão de limitação tecnológica, ela é incapturável porque é algo de idiosincrático em nós. Né? Nós somos animais muito idiosincráticos. A gente é muito lógico, muito consistente até a página 2. E eu acho que isso é uma coisa que vai, de certo modo, estabelece um limite até quanto a minha identidade pode ser
até de alguma maneira apropriada por outros quando eu não estiver mais aqui. Tem um ponto, e eu não vou entrar no aspecto mais teórico dele, da discussão sobre autonomia máquina-humano nesse momento que está muito latente, discussão, e que eu acho que tem que ser discutido muito, né? Mas eu quero pegar mais o aspecto da autonomia relacionado à tomada de decisão, pensando mais no agente de tomada de decisão, que esse agente, a gente pode transferir uma responsabilidade de tomada de decisão para um veículo autônomo. Então, estou criando um veículo autônomo, eu treino um veículo e eu estou dando a agência dele de pilotar um veículo numa via, colocando as regras para ele estabelecidas e esse agente assume essa responsabilidade de ação. Tá? Nesse aspecto, a autonomia, de alguma maneira, o nosso processo decisório está sendo afetado. Tem um pesquisador chamado César Hidalgo que pesquisa a relação da tomada de decisão dentro de poderes públicos e poderes públicos de uma maneira geral, de sociedade política, tá? E ele fala sobre a substituição da tomada de decisão de políticos por algoritmos. Ele tem artigos publicados sobre isso, ele é chileno e faz pesquisa sobre o tema. Eu sei que tu também pesquisa a relação do fluxo da tomada de decisão e do senso crítico da tomada de decisão racional dentro de ambientes, e especialmente dentro da esfera pública. Faz parte, inclusive, da tua área de estudo. Né? Tu entende que esse atravessar dessa inteligência artificial agora, tá? Ela vai criar esses agentes artificiais também como parte da esfera pública? Porque até agora a gente considera a esfera pública quando a gente só considera os humanos. Né? Não, mas a inteligência artificial está aqui apoiando o humano. Sim, mas vai existir agentes de inteligência artificial na esfera pública? Eu acho impossível que não haja. Ele vai ser um player na esfera pública, isso para mim é incontornável. A grande questão é pensar... porque veja só, mesmo quando a gente pensa na existência de agentes públicos que sejam IAs, como players, né, como participantes ativos, propondo ou tomando decisões ou propondo decisões a serem tomadas, o componente que normalmente nós pensamos é o da acurácia, né? Por exemplo, já há vários agentes de IA ligados à medicina, à área de saúde, para tomadas de decisões. Por exemplo, nós temos aqui em Porto Alegre, eu sei de pelo menos o caso de um hospital que usa a inteligência artificial para uma espécie de triagem para pós-operatório, se os pacientes devem ou não irem depois da cirurgia para a UTI ou para o quarto normal, baseado nos exames prévios, no prognóstico, enfim. Nesse caso específico, já soube que a acurácia, em alguns casos, era muito ruim, né? Vários médicos desesperados que o paciente ou devia ter ido para a UTI e não foi, ou não precisava e foi, mas obviamente isso pode ser melhorado e a gente pensa sempre em termos de acurácia, né? E eu acho que o grande horizonte de pensar agentes de IA na política, na esfera pública, eles podem tomar decisões mais acuradas, mais sofisticadas, num tempo mais rápido e mais acertadas do que um agente humano. Mas, de novo, para até pegar uma coisa do que eu falei na resposta anterior, nós somos, uma parte da nossa idiosincrasia é um componente que eu acho que esse talvez seja um limite também bem ou razoavelmente claro para mim em relação a agentes de IA na esfera pública, que é a ideia de um certo interesse pela verdade ou um interesse pela acurácia, mesmo que uma coisa é a acurácia, outra coisa é um interesse pela acurácia. O interesse pela acurácia, por exemplo, nesse modelo de decidir qual paciente vai para onde depois da operação, o interesse sobre isso é um interesse, por exemplo, de tipo moral. Né? Por exemplo, seja para economizar dinheiro do hospital, seja para o melhor prognóstico do paciente, esta decisão a ser tomada ela é baseada num interesse. Mesmo do ponto de vista normativo, de dizer o que eu devo fazer, ela é baseada num interesse de fundo moral.
que eu ouso dizer que esse interesse de fundo moral, ele é composto, como diziam os filósofos até do século XVII, assim, pensando Adam Smith, mas não só, assim, por sentimentos morais. Que se consignam em valores morais, não simplesmente num conjunto de axiomas valorativos dos quais a gente simplesmente depreende inferências. Bom, então se eu valoro, por exemplo, a não maleficência em medicina, eu devo fazer tal coisa. A questão há um interesse baseado num sentimento moral, que nesse caso, por exemplo, tem a ver com uma questão até bastante atávica em nós, espécie humana, como animais que se biologicamente se importam com outros, mas o fato também de que a gente possa transformar isso em interesses mais ou menos abstratos ou teóricos. A conclusão disso é que eu acho que é inegável que nós teremos agentes públicos de IA que podem substituir numa parte considerável as decisões humanas em política, inclusive em políticas públicas, com bastante acurácia, mas haverá ainda sempre um horizonte de um interesse normativo baseado nos nossos sentimentos morais, assim por diante. Eu gosto muito de um exemplo que um filósofo americano chamado Robert Brandon dá sobre isso. Ele dá 2 exemplos, na verdade. Diz assim, há uma diferença na forma como nós tomamos decisões e como nós usamos conceitos. Ele diz assim, compare 2 coisas. Compare um papagaio que é treinado para toda vez que ele vê fogo, ele grite fogo. Né? Ou um termostato, por exemplo, que atingiu uma certa temperatura numa sala, ele dispara um alarme. Né? Mas mesmo um papagaio que use a palavra fogo, né, ou use a palavra incêndio, e um humano que, ao ver fogo, grita fogo. O Brandon diz assim, há uma distinção de interesse normativo entre essas 2 coisas. O papagaio, por mais que ele possa ser treinado, ou um sistema de IA possa ser treinado para ser 100% acurado quando ele vê fogo e grita fogo, ele não usa o conceito de fogo ou o conceito de incêndio com o interesse normativo de, por exemplo, querer genuinamente que as pessoas evacuem a sala. Quando um humano grita incêndio, num teatro, por exemplo, ele tem um interesse normativo de que as pessoas agora, ele espera que as pessoas interpretem o seu uso do conceito e tenham uma determinada ação ou um curso de ação. Ele tem interesse genuíno nisso. Não é simplesmente uma resposta, um estímulo-resposta, por exemplo. Este aspecto, eu acho que ainda vai, durante muito tempo, se não para sempre, ser uma espécie de fronteira de como a gente vai lidar com agentes que tomam decisão de maneira autônoma. Uhum. Tu te considera um ser híbrido? Totalmente. Tu entende que essa interferência ela está te transformando em essa fusão está te afetando como indivíduo, como ser? Sim. A gente, de novo, né, quando surgiu esse papo de, por exemplo, pós-humanismo, transhumanismo, geralmente ainda era numa coisa meio Blade Runner, assim, né? Ou então que você vai substituir partes, o híbrido é o cara que vai substituir partes por partes mecânicas ou biomecânicas, né? Uhum. E tal, e a gente tinha ainda essa coisa meio como se o hibridismo fosse, até uma visão meio ingênua, né? O hibridismo tivesse que ser composto por partes físicas, né? Ou alguma coisa, e sem se dar conta que o hibridismo acontece numa esfera de um soft power, assim, né? Que é o do smartphone, do algoritmo, da inteligência artificial na minha geladeira e assim por diante. Né? Então, eu acho que hoje em dia só não se considera, estando no Ocidente, assim, só não se considera híbrido quem realmente não entende a pervasividade. Disso não se segue que, de novo, para também pegar uma questão que você fez, que a gente não possa
optar por, eventualmente, como eu falei, o hibridismo é um controle deslizante. Né? Então, em alguns momentos, eu trazer o controle deslizante para menos híbrido ou para mais híbrido. Né? Agora, é virtualmente impossível que hoje alguém no Ocidente, em 2025, diga realmente não sou híbrido, a não ser que você vá fazer lá como o Waldron e vá para o meio da floresta e viver absolutamente como um anacoreta ali, sozinho. Né? Eu acho que qualquer pessoa que negue ser um híbrido hoje ou está mentindo ou não está vendo. Nós estamos indo para o final aqui, tá, Gabriel? Tem durante essa investigação que eu estou fazendo, um dos pontos que eu descobri, ou tenho investigado mais profundamente, né, é que quando a gente fala da interdependência humano-máquina, a gente está esquecendo de um elemento no meio. Porque, na verdade, tem um virtual que é o dado. É como se a gente pensasse o humano, o dado e a máquina. Porque dentro desse virtual fica parte da máquina e parte do humano, que compõe, na verdade, esse virtual, esse ser virtual que é o híbrido. De um lado eu tenho o humano questionando, criticando, do outro eu tenho a máquina, eficiência, automação, mas o híbrido está mais perto desse virtual, que é uma parte nossa, tem parte da nossa identidade, tem parte do nosso comportamento, a gente se relaciona com o meio através da tecnologia. O que eu queria contigo nesse último ponto era... Eu queria que tu trouxesse um pouco dessa visão, porque tu falou, a gente poderia desenvolver um novo olhar. E isso é uma coisa que se trabalha muito na filosofia do pensamento crítico. Que dica tu deixaria para as pessoas que estão passando por esse momento de se transformarem em seres híbridos, querendo ou não, né? Para eles enfrentarem um pouco disso com mais, de forma mais afrontar o problema, ou seja... não deixar ele tomar o espaço. Como que o pensamento crítico pode fazer diferença e como que um filósofo se comporta com relação à utilização do pensamento crítico nesse momento que a gente vive de nos transformarmos em seres híbridos? Bom, primeiro que eu acho que essa é uma ótima resposta à sua pergunta, é uma resposta de $1 milhão. Ela vai ser cada vez mais premente, mais urgente essa resposta. A primeira coisa que eu diria pensamento crítico é, antes de tudo, um hábito mental. Ele não é um conjunto de regras, ele não é um conjunto de técnicas, ele é um hábito mental. Ele consiste num hábito, no sentido mais clássico e mais aristotélico da palavra. É algo que você faz repetidamente até que você crie uma espécie de memória muscular e faça sem pensar. Né? Mas você precisa fazer, o exemplo clássico do Aristóteles é o flautista, né? Ele treina aquilo até que ele perfaça os movimentos de maneira a não pensar. Mas para isso precisa de treino. Eu acho que eu penso que o pensamento crítico é a capacidade de identificar questões ou problemas onde normalmente a gente não identificaria. Acho que um componente essencial, necessário do pensamento crítico é o hábito de questionar, não pela diversão ou questionar, fazer crítica toda hora não é propriamente ser crítico, né? Mas de calibrar o olho para ver a existência de problemas. E como esses problemas, eles são cada vez... Eles precisam, e uma característica importante é que problemas ligados a tudo isso que a gente está falando, eles são cada vez menos evidentes. Eles precisam ser construídos. Isso é uma ideia que, para mim, é muito cara. Alguém que quer pensar criticamente deve criar o hábito de montar problemas. Como você monta um brinquedo de Lego. Você precisa construir o problema. A gente está muito viciado na ideia de construir respostas e se esquece de quão difícil é construir problemas, de identificar problemas com partes vindas de vários lugares, com inputs de várias perspectivas, para ver que ali a gente compõe uma pergunta que se impõe, que deve ser respondida. Então, o que eu diria é: calibre o seu olho para ver problemas.
né? A gente precisa tomar um pouco os nossos ansiolíticos, que fazem controlar um pouco a nossa ansiedade para as respostas e focar na identificação de problemas. Eu acho que isso vai ser, inclusive, uma habilidade talvez inaudita. Só citar uma última coisa, há um estudo recente, do final do ano passado, do pessoal do Brain Center de Harvard, em que eles fizeram alguns modelos de inteligência artificial baseados em físicos e químicos do final do século XIX, e eles conseguiram que dando os inputs que os caras tinham, que esses cientistas tinham, eles conseguiram basicamente chegar nas mesmas formulações teóricas que esses caras fizeram. Mas aí tem um ponto no artigo do pessoal do Brain Center que é dizer o seguinte: mas o que é o gargalo para nós? O que é o gargalo da mente do cientista e tal? É a identificação do problema. O agente de IA só conseguiu porque ele recebeu o input e foi treinado para ver o problema. Qual é a equação que deve ser gerada? Quais são os fenômenos que devem ser coadunados? Tá? A identificação do problema é típica do pensamento crítico e eu acho que talvez vai ser a skill do futuro. Muito legal, Gabriel. E até bacana porque a gente geralmente tenta desmontar um problema para chegar numa solução através da solução de pequenas partes. E aqui tu está dizendo algo diferente nessa tua abordagem, que desmontar o contexto para chegar ao problema. Exato. Não é para chegar na resposta ou resolver aquilo. Claro que tu pode usar também nesse contexto, né? Mas então, muito legal. Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço. Obrigado imenso pelo convite e espero que seja tão interessante, tão legal para quem esteja vendo quanto foi para mim participar. Então, eu agradeço essa conversa com o ser híbrido Gabriel, que esteve conosco hoje aqui para a gente explorar esse universo da inteligência artificial e o impacto dele na vida das pessoas.